Tiff estava confuso enquanto rezava, mas ele já havia realizado essa cerimônia de arrependimento no passado. Mesmo que ele gaguejasse sobre suas palavras, geralmente não havia erros. Não pode ser. Nós encontramos. No entanto, Tiff descobriu que a aura em seu entorno havia mudado depois. Os olhares reunidos sobre ele eram como os dos lobos, fazendo com que cada fio de cabelo de seu corpo ficasse em seu nervosismo. O que está acontecendo? Tiff levantou a cabeça, atordoado. Ele viu imediatamente que as luzes brancas e leitosas do altar tinham um vermelho escuro demoníaco. Força estrangeira. Tiff sentiu o pescoço sendo agarrado e todo o seu corpo foi puxado para o ar. O velho bispo à sua frente agora parecia incomparavelmente sinistro. Ele podia vagamente ver seu pai lamentando antes de ser atingido no chão. Agora, até mesmo os aldeões isolaram seus familiares, mantendo-se longe deles como se tivessem a praga. Não. Mais uma vez, por favor, tente mais uma vez. Meu Tiff definitivamente não blasfemou contra a deusa. Os gritos demoraram-se nos ouvidos de Tiff, mas o aperto em seu pescoço estava se tornando cada vez mais apertado, a ponto de ele estar se sentindo sufocado. Nesse momento, a palma da mão o soltou e o ar fresco, tão esperado, entrou em sua traqueia. Lágrimas e muco fluíram para fora dele. Diga isso, heretic. Como você foi contra os ensinamentos da deusa? As sobrancelhas do bispo franziram ligeiramente ao ver este herege. A força deste herege era muito fraca e era incomparável aos poderosos blasfemadores de antes. Uma ameaça tão pequena não justificaria a descida da deusa e os comandaria a agir. Feitiço da verdade. Um ponto de luz dourada voou das mãos do bispo, desaparecendo na testa de Tiff. Depois disso, Tiff encontrou sua boca começando a se mover involuntariamente, respondendo a todas as perguntas do bispo. A vida de Tiff tinha sido muito normal a ponto de ser chata. Quando lhe perguntaram sobre a exploração no início do dia, a respiração do bispo evidentemente tornou-se mais áspera. Rápido, rodeie a cozinha nos fundos desta casa. Uma tremenda força voou para fora, e Tiff sentiu como se seu corpo estivesse flutuando alto nas nuvens antes de cair em um gigantesco aro de ferro, fazendo todo o seu corpo doer por toda parte. Com a escolta de muitos soldados, Tiff e seus familiares chegaram na frente de sua casa. Imediatamente depois, ondas de cavaleiros avançaram como se encontrassem algum grande inimigo, encontrando uma espada de ferro manchada. Senhor Bispo! O principal cavaleiro respeitosamente ofereceu a espada com as duas mãos. A poderosa e sinistra força da espada de ferro fez com que o bispo franzisse as sobrancelhas, um item demoníaco ou uma tentação dos demônios. Mesmo as técnicas de avaliação são inúteis. Embora ele não tivesse ideia de quais eram as características desse item, o bispo já havia decidido qual seria seu alvo atual. Se eu purificar este item, o favor e cuidado que obtiver da deusa deveria ser capaz de elevar minha posição como padre por um grau inteiro, certo? Os olhos do bispo mostraram como ele estava enfeitiçado por essa ideia antes de se arrepender piamente. Ó deusa da água da fonte, por favor, perdoe seu servo por sua ganância. Por alguma razão, não houve mudanças estranhas na espada de ferro em que a semente de alma de Leilin estava residindo. Permitiu docilmente que o bispo adicionasse todo tipo de focas a ela e, com numerosos cavaleiros que a escoltavam, chegaram ao altar na aldeia. A alma desta criança já foi poluída pelo poder da força estrangeira. O bispo estava diante do altar, declarando seu julgamento final sobre Tiff. Queime-o até a morte! Queime-o até a morte! Queime-o até a morte! Antes que Tiff pudesse reagir, os muitos aldeões começaram a uivar maliciosamente. Tal atmosfera zelosa e a grande diferença do que Tiff estava acostumado a ver o fez cair em lágrimas. Até mesmo sua família estava ligada aos aldeões enfurecidos em cruzes de madeira que haviam sido feitas no local. Tiff teve uma sensação muito ruim do que iria acontecer. Não. Por favor, perdoe-os. Eu não fiz nada. Eu só trouxe uma espada de ferro de volta. Estou disposto a me arrepender por isso. Tiff lamentou e implorou pela última vez, pelo amor da deusa, você pode me punir, mas por favor, deixe minha família de folga. A família do herege também deve ser purificada.
O que lhe respondeu foi a expressão séria do bispo. Imediatamente depois, em meio a grandes quantidades de chamas e gritos de crianças, Tiff desmaiou em seu medo. Poderosa deusa, seu servo piedosamente convida você a descer. Depois de queimar a família de Tiff na fogueira, o bispo começou a orar em frente ao altar devotamente com seus outros sacrifícios. Como o chefe da ofensiva, Tiff e aquela espada de ferro contaminada pelo mal precisavam ser pessoalmente tratadas pela própria deusa. Este é o caminho da fé. A semente da alma na espada de ferro estava observando tudo o que o bispo estava fazendo, usando cerimônias religiosas para espalhar o comportamento fanático, enquanto reunia as emoções extremas e a força da alma emanadas dos seguidores. Leilin calmamente analisado. Em seu estado atual, ele basicamente não conseguia resistir a todos. Por isso, ele colocou todo o seu esforço em reunir informações. Através deste período de observação, os detalhes na superfície do mundo dos deuses foram mostrados na frente dele, mais claros do que as memórias de Beelzebu. O primeiro é o ambiente. O poder sobrenatural é limitado a um grau muito severo. Os seres regulares aqui, mesmo com o camponês mais comum, têm um corpo que supera em grande parte das pessoas comuns no Magus World, e mesmo por várias vezes, e nós temos os padres e cavaleiros aqui. Leilin podia sentir claramente a força das leis de outra existência dos sacerdotes. Embora esse caminho fosse muito semelhante ao conjunto de ofertas do Purgatório World, ainda havia diferenças. A principal diferença era que o uso do poder da fé era muito amplo. Apenas a ligeira perturbação que ele causará permitirá a Leilin ver tantos desses chamados sacerdotes. O número de pessoas aqui obviamente estava reunido apenas nas regiões vizinhas. Se o poder fosse derramado em todos os sacerdotes que existiam, os muitos dignitários do purgatório mundial iriam à falência, e ainda assim era uma questão simples para os deuses daqui. Além disso, houve diferenças quando comparado com o comércio de troca equivalente do caminho de ofertas. Os sacríficos aqui pensavam que eram servos dos deuses e acreditavam que eles tinham status muito baixos. Essa situação despertou o interesse de Leilin, incitando-o a descobrir mais. Além disso, como existem muitos, os deuses não podem se concentrar em cada um de seus seguidores, a menos que sejam convidados a fazê-lo ou se houver almas blasfêmias. Leilin observou o bispo que começou a rezar, a sensação de existência de leis descendo, começando a formigar na área. Eu preciso fazer alguma coisa. Ele tomou sua decisão e, em seguida, concentrou-se em Tiff. Leilin, cujo corpo agora era apenas uma espada quebrada, não tinha como resistir. Ele precisava de algum tipo de meio. Venha para pensar sobre isso, esse cara era bastante adequado. Sangue e fogo. E depois houve os sorrisos maliciosos dos aldeões, cavaleiros e sacerdotes. Foi isso que Tiff viu em seus sonhos. A sensação pesada de ser reprimido era como uma enorme montanha, destruindo a alma dessa criança. Nessa situação, manipular Tiff foi fácil demais para Leilin. Ei garoto, você quer se vingar? Muitas chamas dispararam de repente, convergindo para um rosto enorme que encarava Tiff. Claro! Não importa o que você é, se um demônio ou demônio, tudo bem mesmo se você quiser a minha alma. Por favor, me dê forças para se vingar. Tiff começou a chorar em seus sonhos quando se ajoelhou. Que astuto! Eu gosto disso! O rosto humano flamejante sorriu maldosamente, transformando-se numa gigantesca serpente alada flamejante que desapareceu no corpo de Tiff. Lembre-se! Meu nome divino é Kukulkan, a serpente emplumada Kukulkan. Sua alma, carne e todas as coisas, daqui em diante, pertencem a mim. Uma voz soou na mente de Tiff, e imediatamente depois, ele sentiu como se seu corpo estivesse iluminado com chamas, e parecia que estava queimando. O que está acontecendo? O corpo desse garoto está queimando. O clamor ao redor dele fez com que Tiff abrisse os olhos mais uma vez, mas as cruzes carbonizadas não muito longe só resultaram em lágrimas de decepção. A sensação quente não se dissipou quando Tiff olhou para a palma da mão. Isso não era mais como um humano. Estranhamente, havia escamas com chamas ao redor, parecendo uma palma de vingança que veio direto do inferno. Então, não foi um sonho. Tiff resmungou.
Neste momento, o bispo e os cavaleiros ficaram assustados com a aparência de Tiff. Do ponto de vista deles, ele subitamente foi envolvido por uma camada de fogo, transformando-se em algo demoníaco que havia vindo do inferno. Mate ele! O resplendor sagrado brilhou dos corpos de alguns cavaleiros enquanto brandiam seu grandeis e cobrado para ele. Ah! Tiff gritou, e os selos na espada quebrada que Leylin tinha se prendido se desintegraram, e então caíram em suas mãos. Morrer! A espada quebrada cortou e criou algumas misteriosas faixas vermelhas. Imediatamente depois, os corpos dos cavaleiros se fenderam, com sangue e entranhas voando em todos os lugares ao lado dos gritos horrorizados dos aldeões. Como se houvesse uma quantidade limitada de força sendo despejada do punho da espada quebrada, Tiff era como um deus da morte enquanto ceifava as vidas dos cavaleiros ao redor. Seus raios de vida ficaram mais poderosos. Ele é pelo menos comparável a um oficial de nível 15. Deusa BYNX, como isso é possível? Deusa, por favor, nos abençoe. Os muitos cavaleiros e oficiais da divindade gritaram em fúria. No entanto, Tiff não se importava com nada assim. Sua mente já estava cheia de sede de vingança. Um após o outro, os inimigos foram destruídos sob seu campo de visão vermelho e sangrento, que então se concentrou no bispo. Milímetro. Vamos terminar com um experimento final. Habilidade inata: devorar. Com o testamento de Leylin, o braço de Tiff agarrou os ombros do bispo. Depois disso, sua carne começou a derreter a uma taxa visível.